Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, verso 16. Jeremias foi muito perseguido por sua fidelidade em transmitir a palavra de Deus. Ele nos conta o motivo de continuar em uma atividade que lhe trouxe uma recompensa tão dolorosa. Ele nos dá a entender que foi fiel ao transmitir a palavra de Deus, porque essa palavra foi incrivelmente preciosa para a sua própria alma. Ele não podia fazer outra coisa senão falar a verdade, porque essa verdade era seu próprio alimento diário. Ele não encontrou nada além de maus tratos daqueles a quem se dirigiu. Eles o difamaram de todas as maneiras. Ele fora colocado na masmorra mais nojenta. Foram-lhe negados até pão e água. Tudo, menos aquilo que poderia matá-lo, foi-lhe infligido por seus compatriotas ingratos. E ainda assim, ele continuou profetizando. Ele não podia ficar calado. Embora sua profecia não lhe trouxesse nada além de lágrimas, ele continuou a profetizar, pois a palavra de Deus veio com tanta doçura à sua própria alma e encheu seu coração de alegria e prazer tão arrebatadores que ele não poderia fazer outra coisa senão ir e contar entre seus companheiros o que havia sido tão agradável para ele mesmo. Eu acredito que esse seja o segredo de todo o ministério vivo. Um ministério que se alimenta de elogios e elogia aqueles que o elogiam é uma pobre falsificação medíocre. E Deus nunca o abençoará. Mas o ministério que, sob grandes dificuldades e feroz oposição, ainda é mantido porque o pregador não pode deixar de continuar nele, é o que Deus abençoará. Um venerável teólogo deu um bom conselho a um jovem que aspirava a ser um pregador, ao lhe dizer: não se torne um ministro se puder evitar. Alguém poderia muito facilmente ter uma loja ou ser um negociante. Não deveria ser um ministro. Um pregador do evangelho deve sempre ser um voluntário e, no entanto, deve ser sempre alguém compelido, que serve a seu rei porque é avassaladoramente constrangido a fazê-lo. Só está apto a pregar quem não pode evitar a pregação, quem sente em si uma angústia a menos que pregue o evangelho, e que sente que as próprias pedras clamariam contra ele, caso se calasse. Eu disse que Jeremias nos revela um segredo. Sua vida exterior, consistindo em seu perpétuo ministério fiel, deveria ser explicada por seu amor interior pela palavra que ele pregava. Acreditem, este segredo decifra toda a verdadeira vida espiritual. Se alguma vez você vir alguém que anda em santidade, permanece firme na tentação e se mantém em pé na aflição, pode ter certeza de que há algo sobre tal pessoa que não é percebido por todos os que o veem. Há um segredo que o mundo não conhece. Uma fonte escondida que sustenta o riacho de sua vida. Uma fonte invisível de vitalidade que o mantém vigoroso, mesmo em meio à morte que o circunda. A metáfora usada por John Bunyan foi de que ele viu um fogo que queimava de modo incomum, pois alguém que estava diante dele jogava água incessantemente para apagá-lo. Mas embora o fizesse, o fogo não se apagava. Cristão não pôde entender o milagre
até que o intérprete o levou para trás do muro e lá ele viu alguém que jogava óleo sobre o fogo, de modo tão perseverante quanto o inimigo lançava água, de maneira que o fogo, sendo secretamente alimentado, não podia ser extinto. A vida de todo cristão é desse tipo. Há um esforço enorme para destruí-la, mas, se for sustentada, há algo secreto que mantém essa alma viva para Deus e perseverante até o fim. Nós iremos então, nesta noite, falar sobre a vida secreta do cristão e depois sobre sua vida pública. Sua vida secreta é descrita desta forma: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Isso era somente para ele. Na próxima frase, tem-se sua vida pública, sua manifestação diante das pessoas. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Agora, observem que na descrição da vida secreta de Jeremias, que consiste em sua recepção interior da palavra de Deus, cuja descrição nos será clara, temos 3 pontos: o achar a palavra de Deus, o comê-la e o alegrar-se nela com todo o seu coração. Primeiro, tem-se o achá-la. Achadas as tuas palavras. Ora, não temos de achar a palavra de Deus como Jeremias, esperando até que o Espírito de Deus revele uma nova verdade. Pois o Espírito de Deus agora não nos revela nenhuma nova verdade. Ele toma as coisas de Cristo, as coisas que são reveladas nas Escrituras, e as desvela e as aplica a nós. Não devemos esperar nenhum acréscimo ao cânon sagrado. A Bíblia está concluída e nada lhe será acrescentada. Portanto, não temos de achar a palavra de Deus neste aspecto. Se alguém vier a mim e disser: tem uma palavra de Deus para você, se tal pessoa não falar de acordo com este livro, você saberá imediatamente que ela é uma mentirosa e que sua fala é uma imaginação vazia. Sim, mesmo se ela viesse com pretensos milagres e se vangloriasse orgulhosamente de suas visões, ainda assim seria rejeitada, pois a Sagrada Escritura é a mente de Deus e as inovações são fantasias dos seres humanos. E, portanto, quando usamos o termo achar a palavra de Deus, devemos usá-lo corretamente e nosso significado estará contido principalmente nos seguintes sentidos. Primeiro, nós lemos a palavra. Ela está aqui. A palavra de Deus está toda aqui e, se quisermos achá-la, devemos lê-la com sinceridade. Deixe-me recomendar-lhes a leitura frequente da palavra de Deus. Os jovens fariam bem em adquirir o hábito de ler um capítulo todos os dias, não como uma formalidade, mas com um desejo sincero de entender o que leem. Se continuarem a fazê-lo até a última hora da vida, não se arrependerão. A falta de leitura habitual da Sagrada Escritura por pessoas que professam ser cristãs é muito lamentável. Se você confiar em si mesmo para ler a palavra apenas quando lhe for conveniente, muitas vezes encontrará que vários dias passarão sem que uma passagem da Escritura tenha sido lida. Contudo, se você fizer questão de que uma determinada hora deve ser separada para a leitura de um capítulo e mantê-la, será bom para você. É claro que o hábito de separar qualquer horário não é obrigatório. Nenhum de nós pode dizer a seu irmão: você deve ler as Escrituras em tal hora, pois não estamos sob a escravidão da lei, nem devemos julgar nossos irmãos, mas, embora não seja obrigatório, acredito que seja muito proveitoso e uma coisa tão apropriada quanto designar horários regulares para as refeições. Assim como o hábito de ter um tempo para orar é bom, também é bom o hábito de ler as Escrituras. No entanto, é uma prática perniciosa ler muito da Bíblia sem tempo para pensar, pois adula nossa vaidade sem beneficiar nosso entendimento. A prática de sempre ler a Bíblia em fragmentos também deve ser reprovada. Recomendo ao estudante das Escrituras
que leia todo um livro cuidadosamente. Assim como no caso de um poema, não podemos obter o espírito e o sentido do poeta lendo uma estrofe aqui e ali. Da mesma forma, não se pode esperar descobrir o sentido do ensino bíblico lendo 1 ou 2 versículos aqui e ali. A Bíblia é dividida em muitos livros, e eu recomendaria a todos vocês que lessem um livro inteiro, com cuidado e oração, e fizessem uma leitura geral e captassem a ideia do autor, e assim se esforçassem para perceber a mente de Deus. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se de que, como qualquer outro livro precioso, a Bíblia precisa de leitura diligente e fervorosa. Tocar de leve a superfície é de pouca utilidade. Alguns percorrem a Bíblia da mesma forma que um viajante pode ser levado por um país em um vagão de trem. Ele saberá muito pouco sobre esse país, embora possa atravessá-lo de ponta a ponta. Ele só vê um pouco pela janela, e as conclusões a que pode chegar serão muito ruins e totalmente duvidosas. E percorrer um capítulo das Escrituras, por assim dizer, na velocidade de um trem, é de pouca ou nenhuma utilidade para a mente. Lembro-me de um irmão arminiano dizer-me uma vez que ele havia lido as Escrituras umas 20 ou mais vezes e nunca conseguira achar a doutrina da eleição nelas. Ele acrescentou que tinha certeza de que a teria achado se estivesse lá, pois leu de joelhos em oração. Eu lhe disse: acho que você as leu em uma posição muito desconfortável. E se as tivesse lido em sua poltrona, teria mais chances de entendê-la. Com certeza, se deve orar, e quanto mais melhor, mas é uma superstição pensar que há algo de especial na posição em que alguém se coloca na leitura da Bíblia. E quanto a lê-la 20 vezes sem ter achado nada sobre a doutrina da eleição, eu disse: o que é surpreendente é que você achou alguma coisa. Você deve ter percorrido as Escrituras em tal velocidade que provavelmente não teria nenhuma ideia compreensível do que seria o significado delas. Se apenas uma vez na vida desse homem ele tivesse pegado as Escrituras e realmente desejasse saber seu significado, e as tivesse ponderado com cuidado e as estudado versículo por versículo e palavra por palavra, acho que ele teria muito mais probabilidade de descobrir qual era o significado verdadeiro das palavras que o Espírito Santo usou. Voltando ao nosso assunto, queremos mais leitura da Bíblia. Esta noite não falarei sobre aqueles que desperdiçam seu tempo lendo obras de ficção, embora existam inúmeras hordas de livros destruidores de tempo que saem da imprensa. Mas temo que mesmo nossa literatura religiosa, a melhor delas, em certa medida, manteve as pessoas longe da própria palavra de Deus. Eu gostaria de ver todos os bons livros queimados, assim como os maus livros de Éfeso, se eles impedirem que as pessoas leiam a Sagrada Escritura para si mesmas. Aqui está o manancial do mais puro Evangelho imaculado. Brota nesse precioso livro com frescor e doçura inigualáveis. Nós que escrevemos sobre ele, distribuímos a mesma água fresca para vocês em nossos próprios copos e taças. Mas até certo ponto, todos os nossos recipientes estão contaminados. Existe no mais puro intelecto alguma medida de erro, e a água viva que distribuímos ao povo, em alguma medida, partilha de nossa imperfeição. Não se contentem em beber dos nossos jarros e dos nossos cálices, mas venham e ponham os seus lábios onde a água viva, com toda a plenitude autossuficiente das profundezas eternas, brota do próprio coração de Deus. Essa é a maneira de achar a palavra. Lê-la por vocês mesmos. Lê-la na Bíblia. Se você puder lê-la nos livros originais, melhor ainda. Mas se não puder, seja grato por ter uma tradução tão boa quanto a que pode ser encontrada na casa de todo cristão. Certifique-se de lê-la até poder dizer: achadas foram as tuas palavras. Não basta apenas ler a palavra de Deus.
precisamos compreendê-la. As palavras da Escritura são melhores do que quaisquer outras palavras, tão somente porque elas contêm um sentido mais elevado e nobre. É superstição pensar que um texto seja superior porque está na Bíblia, em vez de em qualquer outro lugar. Quero dizer, as palavras do texto, o mero som delas. No entanto, conheço muitos que, quando acabam de repetir um texto da Escritura ou ler um texto dela, pensam que algo de bom foi feito. Ora, querido amigo, você precisa obter o significado, o sentido profundo. As nozes devem ser quebradas, assim como as Escrituras. Você deve extrair o significado ou não terá nada. Quem consegue se alimentar do tutano do osso? Quebre o osso, retire o tutano e então você terá uma comida saborosa. Meras expressões verbais, embora sejam as expressões do Espírito Santo, não podem alimentar a alma. É o significado profundo, a verdade que é revelada, que devemos buscar com esforço. Frequentemente, as pessoas se apegam à letra e não avançam para a alma da verdade divina. Orem, queridos amigos, ao lerem as Escrituras, para que Deus os ilumine. Peço que vocês não leiam envolto em trevas, como muitos fazem, e assim tropeçam nas palavras em desobediência. O melhor intérprete de um livro, geralmente, é aquele que o escreveu. O Espírito Santo escreveu as Escrituras. Vá até ele para obter o significado delas, e vocês não serão enganados. Quando chegará o tempo em que todo cristão dirá: pela graça de Deus, leio a Escritura e sou capacitado pelo Espírito Santo a observá-la, aprendê-la e entendê-la. Eu me esforço sinceramente para saber o que Deus quer dizer com o que Ele falou, tanto quanto o intelecto humano pode entender seu significado. Achar a palavra de Deus, entretanto, significa mais do que isso. Acho que significa, às vezes, a descoberta de palavras selecionadas e apropriadas ao nosso caso. Achadas foram as tuas palavras. Sabe quando você perde a chave e seu armário ou sua gaveta não podem ser abertos, e você chama um chaveiro e ele vem com um molho de chaves? Primeiro, ele tenta uma, que não se encaixa, então ele tenta outra, que não dará jeito, e aquela pessoa persevera, talvez com 20 chaves, talvez com 50. Por fim, ela consegue a chave adequada, que abre a fechadura e abre para você aquilo que lhe é valioso. Ora, a Escritura para nós é muito parecida. Temos muitas promessas no tempo de angústia, e é uma grande bênção encontrar a promessa que se adequa ao nosso caso. Nós reviramos de um lado para o outro, procurando e dizemos: bem, esta é uma promessa preciosa, mas eu não estou exatamente nessa condição. Esta outra é uma palavra excelente, mas acho que não posso tomá-la para mim. E de novo, esta terceira passagem é muito motivadora, mas evidentemente não se dirige a uma pessoa na minha posição. Por fim, você encontra uma e diz: esta é a palavra dita a uma pessoa como eu, com minha condição de alma. Meu Deus, agora aplica isso ao meu coração com poder e faz com que essa verdade seja reconfortante e animadora para minha alma. Tuas palavras foram achadas. Achei a expressão divina que enfaticamente me pertence. E realmente, queridos irmãos, se desejamos achar uma palavra de Deus que nos sirva, nunca precisaremos demorar muito na busca. Se buscarmos orientação sagrada, talvez tenhamos chegado a um ponto na vida no qual duas estradas se encontram e nenhuma delas parece divergir do caminho reto. E ainda assim, sentimos de modo sério que, em um momento, podemos mudar todo o curso de nossa vida de paz para a tristeza por cometer um erro. Ajoelhem-se na encruzilhada e clamem: Senhor, conduze-me. E então vão à Bíblia e peçam que a orientação adequada para esta situação possa ser indicada pela palavra escrita. E vocês frequentemente acharão um texto saltando das Escrituras para vocês, apoderando-se de sua alma com violência amorosa e atraindo-os
para o caminho designado. Não quero dizer com isso a prática inútil e perversa de abrir textos como uma espécie de loteria, mas uma questão muito mais elevada e espiritual. O Espírito Santo ainda permanece conosco e é o Urim e o Tumim da igreja cristã, assim como a providência é a coluna de nuvem e fogo. Achadas foram as tuas palavras. Eu fui a ti e ao teu livro para achá-las, para que eu pudesse ser guiado e confortado por elas. E fui guiado ao texto e pelo texto apropriado para a ocasião. Por sua vez, em oposição ou contrário a essa observação, deixe-me dizer que me parece que Jeremias não fez nenhuma seleção em qualquer outro sentido. Achadas as tuas palavras. Eram tuas palavras, cada uma delas, e eu as comi. Não importa quais fossem as palavras. Fossem elas palavras amargas, eu as comi. Elas foram meu remédio. Fossem elas palavras doces, eu as comi. Elas foram meu consolo. Fossem elas palavras de instrução, eu as comi. Elas foram o meu pão diário. Não encontrei falta na verdade doutrinária, pois a achei em tuas palavras. Por outro lado, fossem elas palavras de mandamentos, eu não diria, não quero ser legalista, eu odeio até mesmo a palavra obrigação. Não, mas quando achei tuas palavras, se eram palavras de mandamentos, eu as comi. Houve algumas de tuas palavras que me pareciam pesadas, e elas me ameaçavam, me repreenderam, me humilharam, estragaram minha beleza, me colocaram no pó, mas essas mesmas palavras eu amei, porque senti que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Desnudei meu peito para esses bisturis, pedi ao bom médico que usasse esses textos precisos comigo. Ora, este deve ser nosso espírito constante, procurar o texto apropriado para a ocasião e, ainda assim, desejar que qualquer escritura e toda a escritura tenham seu devido efeito em nossas almas. Cuidado ao fazer escolhas na palavra de Deus. É um sintoma muito perigoso quando há qualquer parte da escritura que temos medo de ler. Se há um único capítulo na Bíblia de que não gosto, deve ser porque sinto que ele me acusa e me condena. E meu dever deve ser enfrentar esse capítulo imediatamente e responder à sua acusação, e esforçar-me tanto quanto possível para me purificar com a ajuda de Deus daquilo que a passagem da Escritura condena. Irmãos, leiam a passagem que mais os incomoda. Quando vou visitar os idosos ou doentes, geralmente sei onde a Bíblia estará marcada com orelhas nas passagens, com marcas de dedos e gasta. É claro que um dos capítulos favoritos é o Não se turbe o vosso coração, e outro é o capítulo 8 de Romanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E claro, eles certamente lerão repetidamente o precioso livro dos Salmos. Temos certeza de que os santos irmãos fizeram isso. E não posso culpá-los. Acho que muitos dos santos mais maduros não teriam adquirido o hábito se fosse errado. Mas ao mesmo tempo, rogo a todos vocês que não tenham medo de ler, nem hesitem em ler, nem sejam lentos para ler as partes que não são confortáveis, como passagens cheias de repreensão, pois todos nós queremos repreensão e precisamos dela continuamente. E assim que encontramos a palavra de Deus, quer gostemos, quer não no momento, ela é nossa para recebê-la e nos alimentar dela pela graciosa ajuda de Deus. Achadas as tuas palavras, isto é, senti que as possuía, sabia que as tinha, eu as havia descoberto. Elas eram as tuas palavras para o íntimo da minha alma. Você sabia que há um hábito surgindo nestes tempos, quando uma passagem da Escritura é citada, que é colocar o nome do autor no final, como por exemplo, Isaías, Paulo ou Cristo? Ora, eu acho que o hábito é bastante absurdo, pois no momento em que se lê um versículo da Escritura, não se quer saber quem o escreveu, tem-se certeza de que é um texto bíblico. Quando alguém cita um texto da Escritura e coloca o nome de Cristo no final,
sente-se que é supérfluo. Conhecemos as palavras de Cristo. Há uma sonoridade particular nelas. Há algo excelente nelas que não pode ser imitado pelas declarações de outras pessoas. Assim é com toda a palavra de Deus. Percebemos por instinto que as palavras são do próprio Senhor. Talvez não pudéssemos dizer aos outros porque sabemos, mas há uma imponência peculiar, uma plenitude notável, uma potência singular, uma doçura divina em qualquer palavra de Deus, que não pode ser detectável, nem nada parecido na palavra do ser humano, exceto se a própria palavra do ser humano for extraída diretamente da palavra de Deus. Então, ouvimos falar de alguns que tentam tirar de nós a palavra de Deus. Este livro não é inspirado, dizem eles, e aquele livro não é autêntico. Não há consenso sobre este capítulo. E, quanto a tudo isso, a elite acadêmica dos dias de hoje nos diz que pode haver um tipo de inspiração nela, e assim por diante. Bem, cavalheiros, a Bíblia será para vocês o que quiserem. Vocês devem tratá-la como quiserem e devem considerá-la como um mero livro corriqueiro, se quiserem. Mas saibam que para nós é o ensinamento inspirado de Deus, infalível e infinitamente puro. Nós a aceitamos como a própria palavra do Deus vivo, cada jota e cada tio dela. Nem tanto porque existem evidências externas que mostram a sua autenticidade. Muitos de nós não sabem nada sobre essas evidências e provavelmente nunca saberão. Mas porque discernimos uma evidência interna nas próprias palavras. Elas vieram até nós com um poder que nenhuma outra palavra jamais teve em si mesma. E não podemos ser dissuadidos de nossa convicção da sua excelência superlativa e autoridade divina. Achamos as palavras de nosso Pai Celestial. Sabemos que as achamos, pois os filhos conhecem a voz de seus próprios pais. Quando falamos a verdade de Deus, falamos o que sabemos, o que experimentamos, manuseamos, testamos e provamos. Queridos irmãos, demorei-me bastante nesta primeira e mais importante questão de achar a palavra de Deus. E direi o porquê. Eu me demorei tanto nisso porque é exatamente isso que é o segredo da vida cristã completa em todas as suas áreas. Jeremias não teria sido um pregador tão ousado se não tivesse achado a palavra de Deus. Se você mantiver a palavra de Deus de modo fraco, se for um leitor desatento, se for um cristão superficial, se tiver opiniões fracas sobre a autoridade da revelação divina, será negligente em tudo mais, será fraco em sua obediência ao mandamento, no amor à doutrina e na esperança, na promessa. É lógico que se a palavra de Deus não for a palavra de Deus para você, ela não o confortará na mesma medida que fez com Jeremias. Nem você a obedecerá com a mesma reverência ou a ensinará com a mesma perseverança. Se você não atribuir reverência, divindade e inspiração à palavra de Deus, ela não lhe renderá a força e o poder que deveria produzir, e toda a sua vida sofrerá a partir disso. Somente até aqui sobre achar da palavra de Deus. Uma segunda visão da vida interior deve agora ser considerada. Achadas as tuas palavras, logo as comi. A maneira mais segura de preservar a verdade de Deus é colocá-la no porta-joias da alma, encerrá-la no seu interior, logo as comi. Essas palavras atribuem, primeiro, grande valor à palavra de Deus. Quando Jeremias recebeu uma sentença que ele sabia que vinha da boca de Deus, ele a valorizou. Ele a amou tanto que a comeu. Ele não podia deixá-la de lado. Ele não apenas pensou nela, ele a amou tanto que a colocou em si mesmo. Quando obtivermos a verdade de Deus, não vamos amá-la tão pouco a ponto de engavetá-la, dizendo: eu a aceito formalmente como pertencente aos artigos de fé da igreja da qual sou membro. Mas vamos valorizá-la de modo que podemos dizer:
devo carregá-la comigo. Não, mais do que isso, devo carregá-la em mim, pois ela é comida e bebida para mim. Logo, as comer. O termo comer implica, além disso, que ele se nutria dela. A comida que comemos, se for própria para comer, nos nutre e sustenta. Assim, quando alguém lê a palavra de Deus como deve fazer, se alimenta dela e encontra nela algo que o torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, mais ousada no serviço santo e mais paciente na submissão à vontade de Deus. É delicioso sentar e sugar a alma de um texto, pegá-lo e sentir que não apenas a letra, mas também os elementos vitais internos do texto são nossos e devem ser recebidos na própria natureza de nosso espírito para serem assimilados nele. Muitas pessoas insensatas, quando vêm à mesa do Senhor, imaginam que ao comer o pão e beber o vinho, há algum comer da carne e beber do sangue de Cristo de maneira corpórea. Mas aqueles que entendem os mistérios sabem que comer a carne de Cristo significa considerar, meditar e alimentar-se da verdade de que Cristo encarnou. Era de nossa natureza e ainda participa da natureza do ser humano. A humanidade de Cristo torna-se alimento para as nossas almas, e esse é o significado de comer a sua carne. Assim, quando bebemos o vinho, a expiação, os sofrimentos de Cristo são pensados, pesados e considerados, e estes se tornam alimento para a nossa fé, nossa gratidão, nosso amor, nossa confiança e santidade. Assim também, como toda a verdade, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Não devemos apenas aceitar a afirmação como verdadeira, mas devemos extrair dela o alimento para o nosso ser interior que Deus pretendia que ela transmitisse. Achadas as tuas palavras, logo as comi. É uma coisa muito diferente de dizer: achadas as tuas palavras, logo as admirei. Ou achadas as tuas palavras, logo as critiquei. Ou achadas as tuas palavras, logo as dividi e fiz um sermão. Essa é a tentação de um ministro. Mas achadas as tuas palavras, logo as comi. Eu disse à minha alma: aqui está algo para torná-la melhor, para torná-la mais semelhante a Cristo, algo para ajudá-la em sua luta contra o pecado. Irmãos, vamos usar a palavra para esse propósito. Com a ajuda do abençoado Espírito de Deus, vamos comê-la como nosso alimento diário, o pão e o sal, o vinho e a água da nossa vida. Mas a figura de comer significa mais, estabelece uma união íntima. Aquilo que alguém come se confunde com seu próprio eu, sua própria personalidade. O corpo é construído a partir dos elementos que são recebidos na forma de alimentos. Assim, a pessoa real, a alma, é feita da verdade pela qual ela vive. Alguns se alimentam do erro e toda a sua humanidade, sua esperança, sua confiança são construídas de erro. E sua religião é enganosa por inteiro. Mas aquele que se alimenta da palavra de Deus consegue que ela seja parte de si mesmo. E sua fé e esperança são baseadas na verdade. Às vezes, ouço falar de alguém que abandonou certa doutrina. Bem, estou certo de que se alguém abandonou alguma doutrina da palavra de Deus, ele nunca a conheceu. Pois aquele que conhece a verdade de Deus sabe que ela tem um poder aderente e não será separada de nós. O cristão diligente, quando conhece a palavra, aprende-a tão bem que a assimila em seu próprio ser. Deixe-me ilustrar isso com um fato que é notável em um sentido inferior em certas persuasões naturais. Quando Galileu se convenceu de que o mundo se movia, foi colocado na prisão por isso. E em sua fraqueza, ele se retratou e disse que acreditava que o mundo era imóvel e que o sol se movia. Mas no momento em que ele se afastou de seus perseguidores, ele bateu o pé e disse: no entanto, ela se move. E assim, aquele que conhece a verdade como é em Jesus, tem uma persuasão ainda maior
do que aquela que dominou Galileu. Ele não pode desmentir a verdade. Ele a tem dentro de si de modo que não pode renunciá-la. Cavalheiros, se vocês podem fugir de Cristo, ainda não se tornaram seus discípulos. Se vocês podem deixá-lo, vocês nunca o conheceram. Se vocês podem negar a verdade e abandoná-la totalmente, nunca a conheceram de maneira salvífica. Mas aquele que pode dizer: achadas as tuas palavras, logo as comi, pode confrontar o inimigo. E quando seu inimigo gritar: abandone-a, sua resposta será: como posso abandoná-la? Eu a comi. Vocês se lembram do servo fiel que foi enviado por seu mestre com um diamante muito valioso e que, quando foi atacado na estrada, engoliu o diamante? Bem, mas mesmo assim, poderia ter sido tirado dele se os ladrões o tivessem matado. Mas se o diamante fosse de tal natureza que o homem, ao comê-lo, pudesse digeri-lo e assimilá-lo em si mesmo, todos os ladrões que o atacaram não poderiam tirar dele o que ele havia comido. E assim, quando uma alma se alimenta da preciosa verdade de Deus, todos os demônios do inferno multiplicados 50.000 vezes não poderiam tirar a verdade dela. É muito importante, por essa mesma razão, que tenhamos tal domínio da verdade que seja, por assim dizer, cauterizada em nossas almas, entrelaçada na urdidura e na trama de nosso próprio ser, para correr como um fio de prata através de toda nossa existência, para que se possa despedaçar e destruir essa existência antes que ela pudesse destruir a verdade que está incrustada nela. Achada as tuas palavras, logo as comi. Veja aqui então, meus amados, o poder secreto que sustentará a vida de um cristão. Comer a palavra de Deus, inserindo-a completamente na alma. É isso que o fará falar e agir como um cristão. Há muitos erros e pecados em muitos cristãos, e muitos deles tentam corrigir o erro e remover o pecado, e se saem bem. Mas você nunca ouviu o médico dizer, quando uma pessoa foi coberta por alguma erupção cutânea: não vou lidar com essas erupções, não aplicarei pomada. Elas são causadas pela fraqueza do sangue do paciente. Vou recomendar-lhe uma dieta abundante. Darei a ele um remédio fortalecedor que revigorará o organismo, e essas manchas desaparecerão como consequência natural. Tenho certeza de que muitas das faltas que devem ser condenadas nos cristãos são o resultado de não se apoiarem na palavra de Deus, de não a conhecerem como um todo, especialmente suas partes mais fortes, como deveriam. E se eles viessem a achar a palavra de Deus e comê-la, sua constituição espiritual seria mais forte, e então eles se livrariam de muitas das doenças que agora lhes são prejudiciais e se tornariam saudáveis, vigorosos e poderosos no serviço de Deus. Observe então o terceiro vislumbre da vida interior. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Nada deixa uma pessoa mais feliz do que a palavra de Deus. Nada a deixa mais cheia de deleite e paz na alma do que alimentar-se da palavra. Gozo e alegria para o coração. Eu preguei o evangelho em certa ocasião em determinada igreja e preguei a doutrina da perseverança final dos santos, e o ministro não acreditou nela. No entanto, muitos do seu povo que ouviram a doutrina e nunca teriam crido nela se eu a tivesse mencionado as palavras perseverança final, absorveram-na e ficaram tão felizes que o ministro declarou que eu havia feito um enorme estrago com ela, pois eles passaram a acreditar que as boas almas jamais desistiriam da doutrina. Realmente, quando a palavra de Deus vem com o poder que faz você se regozijar e se alegrar nela, seu deleite interior se torna para o seu coração a principal razão para segurá-la com firmeza. Eu desistiria alegremente de muitas doutrinas se cresse que elas são apenas máximas sectárias e meramente empregadas para a manutenção de uma seita. Mas aquelas doutrinas da graça, aquelas preciosas doutrinas da graça,
contra as quais tanto lutam, eu não poderia nem um pouco renunciá-las ou rebatê-las, porque elas são gozo e alegria para o coração. Quando alguém está cheio de saúde e vigor e tudo está indo bem, pode, talvez, viver confortavelmente nas verdades elementares do cristianismo. Mas em tempos de forte pressão de espírito, quando a alma está muito abatida, você quer o tutano e a gordura. Em tempos de conflito interno, a salvação deve ser toda pela graça, do começo ao fim. Então, não deve ser de acordo com a vontade da carne, mas de acordo com a vontade de Deus. Então você deseja uma aliança eterna, ordenada em todas as coisas, e certamente as santas e fiéis promessas feitas a Davi, como está em Atos 17, 34. É aí que você passa a entender como essas verdades gloriosas, que foram chamadas calvinistas, mas que são realmente a verdade da própria palavra de Deus, são muito valorizadas pelos cristãos antigos e de maior entendimento. Os reformadores, os puritanos e todos aqueles que o Senhor chama eficazmente. Os santos mais antigos e provados, tendo os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal, chegaram também a um período da vida em que precisam de consolo, e um tempo em que a experiência profunda exige um sustento sólido e, portanto, eles recorrem às eternas verdades e alegram-se nelas. Amados, que vocês conheçam cada verdade da palavra de Deus, alegrando-se nela, que vocês conheçam o seu poder para consolá-los e elevá-los no tempo de angústia. Pois quando você conhece a alegria que flui da verdade para o coração regenerado, você dirá: se todos os ardis que os homens inventam atacarem minha fé como por traição, vou chamá-los todos de vaidades e mentiras e atar o evangelho ao meu coração. Estas três coisas são o segredo de uma vida espiritual consistente: achar a palavra de Deus, comê-la e alegrar-se nela. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha
venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva.